pegada, vamos procurar aqui para ver se está na mesma sequência. O que eu tenho que dizer para vocês nessa manhã, nessa noite, a gente briga com o horário, né? Quando é noite eu falo manhã, e quando é manhã eu falo noite, porque os dois horários são diferentes, a gente acaba se perdendo. É que quando Deus tem um propósito sobre as nossas vidas, mesmo que o homem consiga tirar a vida da pessoa, ele continua com um propósito. Ele sempre levanta alguém para continuar fazendo o que precisa fazer. Nesse Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a gente vai falar um pouco de Paulo, quando era Saulo e perseguia na igreja. Eu não vou entrar na questão de Saulo perseguindo a igreja, mas eu vou entrar na questão é que, nessa época, levantou-se um homem chamado Estevão, e a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito de Deus, e ele fazia proezas. Mas o que aconteceu é que pegaram ele. Estevão foi morto, foi apedrejado. Enquanto morria, ele viu a glória de Deus, e ele fez exatamente a mesma frase que Jesus disse: Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. E morreu Estevão. Mas a obra missionária, a obra do Senhor, o propósito do Senhor continuava. E Deus levantou Felipe, que deu seguimento àquela obra. E Felipe, ele foi, e aqui o capítulo 8 fala muito bem disso, ele faz um resumo sobre o que aconteceu com Estevão, mas Felipe foi aquele que foi a uma parte onde era difícil de pregar o evangelho, chamada a região de Samaria. Era onde havia uma guerra muito grande em termos de religião, de comportamento, e tem até hoje, né? E de comportamento. Então ali, judeus não falavam com samaritanos não falavam com judeus, enfim, sofriam. Mas é ali que Filipe faz a obra do Senhor. Então, no versículo número 1, diz assim: também Saulo consentiu na morte de Estevão, e fez-se que naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Choraram muito. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens, mulheres, e os encerravam na prisão. Acho que a gente tem hora que está vendo um pouco disso, transportando para uma era diferente, né? Assolação de um canto para o outro. Mas, enfim, o Senhor é conosco. Mas diz que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. A igreja continuava fazendo a obra, os apóstolos continuavam fazendo a obra. Paulo ainda não tinha sido chamado pelo Senhor. E, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que o espírito imundo saíam de muitos dos que tinham clamado em alta voz. Muitos paralíticos e coxos eram curados. Havia grande alegria naquela cidade. Estava ali um certo nome, guarda bem isso, tá? Essa pessoa é Simão, chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior de Samaria, dizendo: este é a grande virtude de Deus. Veja bem, vamos parar aqui e entender uma coisa. A Bíblia diz que ali havia um homem encantador. Ele não era um mágico, mas ele era um encantador, tá? Ele fazia artimanhas, ele fazia proezas, tá?
através de mágicas, através de aparições, desaparições, essa é a palavra, desaparições, né? Fazia, mas todos iam procurar, viam grandes coisas, mas eles se diziam, grande virtude de Deus. Não era de Deus. Veja bem, quero que entenda bem isso, que vai acontecer algo na vida desse homem. E aí nós vamos entender o que a gente quer chegar nessa noite, tá? Aí a Bíblia continua dizendo, atendendo-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas, com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregavam acerca do reino de Deus e do nome do Senhor Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Bom, aqui já tem uma resistência, né, do Evangelho contra essas magias, contra essas mágicas. O Evangelho começou a ser pregado, e não acontecia as mágicas que ele fazia, mas acontecia algo diferente em Samaria que não tinha. As pessoas se convertendo, aceitando a Jesus e batizando em Samaria. Isso era um evento muito grande, se tratando que Jesus era um Deus, para eles não, mas para nós sim, Deus, era um homem vindo lá dos judeus, lá do outro lado, onde eles não gostavam de estar e não gostavam das pessoas. Entenda bem que é como se os missionários americanos entrassem agora na Coreia do Norte, escondidos, e lá pregassem o Evangelho, e os coreanos começavam a tudo se converter. Dá para vocês entenderem a diferença entre povos, crenças e comportamentos, né? Diferente. Um odiava o outro, mas Deus fazendo a obra através dos apóstolos e através de Filipe. Já mudou? E aí acontece algo diferente. Lembra do homem chamado Simão, que era encantador, que era mágico, fazia proezas. Olha o que aconteceu. E creu até o próprio Simão em Jesus, tá? E sendo batizado, ficou contínuo com Filipe. Ele colou com o profeta, porque ele não era uma pessoa tola, boba. Ele era uma pessoa que tinha uma visão mais profunda. Ele sabe o seguinte: bom, se eu consigo enganar o povo desse jeito, mas eu estou vendo o povo sendo encantado ou convertido, como ele queira chamar, convertido por esse lado, aqui há algo diferente que eu não tenho. Eu consegui quem tem. Essa é a minha conclusão, porque depois vocês vão entender o porquê que a gente tira essa conclusão lendo esse capítulo. Batizando, ficou contínuo com Felipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Ele, Simão, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. E aí começa a grande questão. Pedro e João, alguém totalmente diferente do que Filipe, totalmente diferente. Um sistemático, né? E um realmente amoroso. Duas pessoas de nível diferente, com temperamento diferente, mas os dois para pregar a palavra de Deus em Samaria. Entra lá. Os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinham ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Para aí, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Há uma questão muito grande entre os teólogos. Muito grande. As vertentes são o seguinte: os católicos, eles, lembra que antigamente a igreja era uma igreja só, tá? Então, volta na história e entra na história. Era uma igreja só, era a igreja apostólica. Toda a igreja é apostólica, porque ela foi fundada pelos apóstolos. Então, o que acontece? E todas começaram depois do dia de Pentecostes. Então, todas tinham que ser pentecostais, mas não são, né? Por quê? Eu vou explicar a você. Isso aí é uma temática que até hoje ninguém conseguiu explicar. Uma vertente que diz os católicos, e aí foi entrando os luteranos, aí foi entrando os presbiterianos, normais, vamos dizer assim, foi entrando os
ortodoxo, foi entrando os batistas, que eles eram, primeiro os católicos disseram que eles foram batizados depois de serem batizados somente no nome de Jesus. Para ser batizado depois pelo Espírito Santo, eles teriam que receber a mão apostólica de um bispo. Entendeu? Que aí era completo o batismo com o Espírito Santo. A igreja apostólica, né, que surgiu depois e se rebelou, somos casos nós, né, Martinho Lutero fez uma reforma. Essa igreja entende o seguinte, a primeira igreja entende o seguinte, que ser batizado com o Espírito Santo, você já é mediante quando você recebe o batismo de Jesus Cristo. Por quê? Baseado no que a Bíblia nos revela, que todo aquele que aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador e foi batizado, ele foi batizado e automaticamente, quando ele aceitou a Jesus, ele recebeu o Espírito Santo. Alguém separa, eu não sei por que separa, mas separa. Mas vem uma terceira vertente, a vertente dos carismáticos, a vertente dos pentecostais, que diz que para você ser batizado pelo Espírito Santo, você tem que exercer o dom de línguas. Então, são três vertentes que não tem. A terceira vertente não tem fundamento. A primeira vertente, para mim, não tem fundamento, porque a Bíblia não diz, não é o meu ponto de vista, mas é o que a Bíblia diz. Porque se a Bíblia diz para nós que ao recebermos Jesus Cristo, nós recebemos também o seu Espírito e estamos selados por ele, a Bíblia até diz, João fala muito bem isso. Então, se nós batizamos, a Bíblia diz que o batismo é uma ordenança do Senhor, para que o velho homem morra, o novo homem suja, e aí depois de sermos batizados, aí nós estamos prontos para recebermos, fazermos a obra do Senhor. Ou seja, a gente declara para a assistência, para o grupo, para a sociedade, que nós somos um cristão batizado. Então, tudo isso eu tiro que a Bíblia diz. Eu não posso tirar uma outra vertente, porque eu também não posso inventar a quarta vertente, entendeu? Então, eu digo isso. Então, tem igrejas que creem, se você não fala em línguas, você não é batizado pelo Espírito Santo. Mas também, se não for batizado pelo Espírito Santo, é porque você não tem o Espírito Santo. Não dá para a gente chegar a uma conclusão. A minha conclusão que eu tiro do João é que, falando ou não em línguas, você tem o Espírito Santo. Porque ele não vem pelo dom de língua, ele vem por aceitar Jesus. Se nós temos o selo do Senhor Jesus, ao aceitar Jesus, o selo do Espírito Santo, e para ir para o céu, como isso não leva a céu, não leva para o céu, tá? Esse negócio de línguas, não leva para o céu. O que leva para o céu é aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, esse capítulo 8 de Atos dos Apóstolos já virou temas e final. Chegam à conclusão, a mesma coisa, terminam do mesmo jeito que começaram. Como é a nossa visão nessa noite? Só para poder explicar, porque às vezes as pessoas vão falar, mas a sua igreja não fala em língua, ou a minha fala em língua, você vê uma falando em língua, outra não. Irmãos, olha, só olha, aceita Jesus, é o mais importante, tá? Aceita Jesus, que é o mais importante. Se você quer ir para o céu, aceita Jesus. Vou explicar a você, porque o diabo fala em línguas e você não entende. Eu vim de lá, posso dizer para você. Eu vejo línguas nesses lugares por aí, eu vou dizer lugares, não vou dizer igreja, porque eu não quero ser pejorativo com as igrejas, mas eu vejo umas coisas por aí, que eu que vim de lá, para mim, eu quase garanto, pelo que eu vejo, não pelo que eu sinto, que são coisas que vêm de lá, do outro lado. Está entendendo? Então eu prefiro aceitar a Jesus, ser selado e guardar minha vida em santidade do Senhor. Mas vamos lá. Agora, já passamos. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Eles começam por aí, tá? E Simão, guarda bem o Simão. Lembra do Simão? Mágico, encantador, se converteu. Veja bem, se converteu. Lá diz que ele se converteu. E o pior é que ele se batizou. O pior é que ele se batizou. Você está entendendo? Então, quem se batiza é porque tem uma consciência. Aceitou Jesus e se batizou. E Simão, vendo que pela imposição, olha bem, pela imposição das mãos dos apóstolos, era dado o Espírito Santo e lhe ofereceu o quê? Ele queria negócio na igreja.
Ele queria negócio. Olha a teoria de Simão. A teoria de Simão. Você encontra muito por aí. Se eu não posso com ele, eu me junto a eles. Porque a única forma de vencê-lo é estando com eles. Porque contra ele eu não tenho força. Mas se eu estiver junto com eles, eu venço a eles. Por quê? Porque eu vou conhecer a fraqueza. Você está entendendo? É a conspiração que tem por aí. Mas Simão faz uma coisa bem parecida. Ele fala assim, olha, quanto eu tenho que pagar para receber esse poder de dar nos outros Espírito Santo? Porque automaticamente ele ia cobrar depois. Ele ia cobrar depois, ele ia ficar rico do mesmo jeito que estava ficando antes. Aí vamos lá. Dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Olha, você pensa que é por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Olha o que Pedro diz para ele, para que ele pudesse entender o que ele estava fazendo. Vamos lá. Arrependa-te, ou arrepende-te, pois desta tua iniquidade. A iniquidade, irmão, não é o ato que ele está fazendo, mas é o desejo do coração. Iniquidade é a maldade do coração, é o desejo mau. Ele sabia que se alguém cobrasse um dinheiro para ele, pudesse dar esse dom de Deus, através de uma paga, de um salário, de uma oferta, ele ia investir nisso no futuro. Então ele já tinha o coração mau. A intenção dele era ludibriar, era enganar os outros que estavam na frente. Porque se ele não alcança, ele já alcançava o povo que não tinha conhecimento do Evangelho. Que tal agora? Hoje em dia está acontecendo. Que tal agora eu me juntar aos que conhecem o Evangelho e lucrar dos dois lados? A gente vê isso em companhias que lançam CD. Os empresários. Você já viu quantos cantores já surgiram? De uns 20 anos para cá, 30 anos para cá. Lembra da igreja 30 anos atrás, 20 anos atrás? Os cantores eram locais nas igrejas. Locais, tinha gente que cantava maravilha. E canta uma maravilha. Todo mundo era tipo. Hoje em dia, as coisas mudaram. Hoje em dia nós temos trocentos cantores, e muito mais do que isso. Nós temos uma rádio no Rio de Janeiro que a cada ano eles fazem um programa lá, um trabalho deles lá, que eles lançam novos cantores, e lançam mesmo. Mas por quê? Porque eles ganham dinheiro com a empresa deles. O que eles fizeram? Já que nós estamos ganhando dinheiro com o mundo secular, por que não ganhar dinheiro com o mundo evangélico? Afinal de contas, que mal tem isso? Nós estamos divulgando um trabalho que Deus deu para alguém. Mas a intenção não é essa. A intenção não é abençoar alguém que precisa abençoar. A intenção é ganhar dinheiro com quem alguém. E esse alguém também vai ganhar dinheiro sobre alguma coisa de alguém. Quando Pedro ele retalha Simão, ele fala assim, se arrepende, rapaz. Porque Deus sabe o desejo do teu coração. O desejo do teu coração é o desejo de iniquidade, de maldade. Você quer enriquecer as custas dos outros. Porque ele vendo que Samaria estava recebendo o Evangelho, as pessoas estavam se convertendo, ele automaticamente, ele perderia um grupo. Porque esse grupo ia seguir a quem? Aos apóstolos, a Filipe. Então ele fala, eu não posso perder ninguém, eu tenho que jogar nos dois lados para poder ganhar, para poder ter controle. Aí ele diz, arrependa, o pensamento do teu coração é mau. Aí ele vai em frente. Pois vejo que está em fel de amargura. Ele está ansioso, ele está angustiado com o que está acontecendo. Ele está perdendo o campo. E em laços de iniquidade. Pode passar. Respondendo, porém, Simão disse, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha
sobre mim. Ele não tem nem coragem de orar a Deus. Ele pede alguém que ore. O que eles disseram que ia acontecer com ele, pela iniquidade do coração dele, ele diz, ora a Deus para que isso não venha sobre mim. Ele não orou, ele falou assim, me ajude a orar, porque eu quero me arrepender desse pensamento. Não, a preocupação dele é não ser castigado, entre aspas, o parente, não ser castigado pelo mal que ele estava fazendo. A preocupação era essa. Então, era mais ou menos isso. A gente encontra pessoas dentro da igreja desse jeito, meu irmão. A gente encontra pessoas que vão para dentro das igrejas para tirar proveito da igreja, tirar proveito das coisas que acontecem, das orações, de tudo, para se beneficiar. Como é que você entende isso? Porque depois elas não querem nem pensar na igreja. Quantas a gente conhece, meu Deus? Quantas pessoas que a gente se conhece, que busca a Deus por causa da necessidade delas. Necessidade comum, naturais dela. Ah, mas está errado? Não, não está errado. Mas primeiramente a gente tem que buscar a Deus por dependência dele. Por quê? Porque a Bíblia diz para a gente, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não tem nada de errado você vir aqui orar, pedir a Deus oração, para Deus te ajudar num projeto, numa luta, num desafio, não sei, nas vertentes da sua vida que você quer melhorar. Nada errado. Mas se a tua busca a Deus é por isso, somente isso, você é miserável. Nós somos miseráveis. É aquilo que Pedro diz, olha rapaz, sabe, você tem fel de amargura. Você está usando, você está preocupado com alguma coisa em favor próprio. Você não está buscando a Deus por amor a Deus. Porque a gente sabe que Deus, a Bíblia diz que Deus trabalha para o bem daquele que o ama, que ama a Deus. As coisas que acontecem na nossa vida, acontecem para o nosso bem quando nós servimos a Deus. Até mesmo aquela que a gente considera que não são boas. Sabe que Deus está no controle. É isso que Pedro está trazendo a ele, para poder de uma vez por toda, tirar ele do grupo. Sabe? De cortar a mentalidade dele. E ele jogou no final. Se arrepende, rapaz. Quem sabe ele se arrependesse ali, ele poderia seguir no grupo verdadeiramente como um discípulo de Jesus. Aí ele diz assim, e tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém em muitas aldeias e dos samaritanos, anunciaram o Evangelho. Quando eu disse para vocês sobre que quando a obra do Senhor ela é determinada por alguém, ela é, como é que se diz? Separada por alguém, para Deus, para a vida de alguém, eu quero dizer para você que o que não falta é justamente o posicionamento de Deus. Quando Deus posiciona uma coisa, Ele vai posicionar. Se por acaso alguma coisa acontecer com essa pessoa, com essas pessoas, pode contar. O que o Senhor determinou, Ele vai cumprir. Ou se eu fizer, ou se você fizer. E não adianta ninguém tentar chegar a entrar para tirar proveito daquilo que o Senhor tem na minha vida ou na sua vida, que Ele não vai deixar tirar proveito. Porque o que o Senhor determina para cada um, é para cada um. Se o Senhor não determinou na vida deste homem, a salvação, por quê? Porque a salvação, a salvação é um processo neutro. A Bíblia diz que Deus tem prazer que todos se salvem. Todos. Não é específico para cada um, para outro, porque aí Deus fazia acepção de pessoas. Então é aberto para todas as pessoas. Somos nós que escolhemos a salvação. Não é que Deus enfia na nossa cabeça com a salvação. Não é que Ele nos força a salvação. Não, é pelo contrário. E o que Ele faz? É aberto. Jesus morreu por todos. Para quê? Para que a gente aceite a vida eterna através de Cristo Jesus. O que eu fico pensando bem na vida deste homem
é que ele teve a oportunidade de mudar o destino dele. Mas a única coisa que ele queria mudar era o destino para ganhar mais dinheiro. E a Bíblia diz o seguinte: o amor ao dinheiro é o mal da nossa vida, o amor. Sabe? Se a gente se tornar amante, amoroso ao dinheiro, é um mal muito grande na nossa vida. A gente não pode ser servo do dinheiro. O dinheiro tem que nos servir. Ali, ele queria simplesmente continuar tendo o seu Senhor junto com ele, mas não Jesus. Ele até aceitou Jesus. É por isso, irmãos, que muitas das vezes as pessoas chegam na igreja, gostam da igreja, não estou falando da nossa, estou falando da igreja, gostam da igreja, se enturmam na igreja, aceita Jesus como seu Salvador, aspas, batiza em nome do Senhor Jesus Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aspas, e depois mostra as suas garras. Tem sempre. Tem Simão em tudo que é lugar. Aí depois as pessoas vão dizer: mas por quê? Estava tão certinho dentro da igreja, estava tão bem dentro da igreja, que ele se convertiu, estava uma bênção. O que aconteceu? Aconteceu que a pessoa nunca mudou. O grande problema dentro do meio evangélico das igrejas é a emoção e não a conversão. As pessoas são movidas e não convertidas. Por ela passando por uma situação difícil e outras situações o ser humano passa, e aí são levadas para a igreja, o evangelho chega e a palavra de Jesus te abraça, Jesus te beija, te ajuda. Aí a pessoa vai naquele momento de emoção e aceita Jesus. Mas logo depois ela revela. Revela por quê? Porque apenas foi uma emoção, não foi uma conversão genuína. Foi uma necessidade particular. Por isso que quando ela alcança o que ela alcança, ela se decepciona e vai embora. Porque não era aquilo que ela queria. Não é só aquilo. Agora, quando a conversão é chamada de genuína, verdadeiramente genuína, a pessoa continua a seguir os caminhos do Senhor. Todos nós temos altos e baixos com o Senhor. Todos nós erramos com o Senhor. Quem é que não erra a minha vida? Para me poder pegar a receita com Ele. O que a gente não pode é apontar. Porque depois, no dia seguinte, você também está errando. Você já errou porque apontou, né? A gente sabe. Mas o que a gente não pode perder é a essência de ser chamado filho de Deus. E entender que fomos salvos por Cristo Jesus. Não se separar desse amor de Cristo por nós. Não deixar o dinheiro nos consumir. Porque uma coisa eu aprendi com Cristo. Na minha vida, eu sempre tive tudo que o diabo me deu. Tudo que eu queria, o diabo me dava. Porque eu fazia parte da seita. Eu pedia, eu ganhava. Para mim ser franco a você, eu não tinha mais do que eu tenho hoje. O que eu tenho hoje? Nada. Eu tenho uma família, um trabalho e uma casa. Não tenho prédios, não tenho mansões, não tenho business, não tenho. O único business que eu tenho para limpar a casa. O único business que eu tenho. Ou escritório, como notário público. Ou formado numa faculdade na América. Isso eu tenho, eu posso mostrar. Mas em termos de olhar e ver, alcançou isso e aquilo, não tenho. O que eu tenho é o que vocês sabem que eu tenho. Naquele tempo, você tinha mais do que isso? Eu tinha mais do que isso. Mas o dia que eu aceitei, eu resolvi aceitar Jesus, Jesus me tirou tudo que eu tinha. E me deu o que eu tenho. Eu aprendi uma coisa com Jesus. Eu aprendi a ser feliz no pouco que eu tenho. Mas tem muitos pastores aí que tem um monte de coisa. Amém. Que seja Deus louvado na vida deles. Mas a mim, não coube esse lado das coisas. Mas o pouco que eu tenho, eu sou feliz. E não tenho uma ambição de querer mais do que eu tenho. Porque quando eu cheguei ao momento da minha vida,
eu parei com a minha esposa, eu sentei com a minha esposa, eu digo, agora a gente já tem uma missão quase que cumprida. A única missão que não se cumpriu ainda, terminou, é servir a Jesus. Essa não terminou, vai terminar o dia que fechar o olho. Mas a missão de pai, de marido, de mulher, a gente já completou, porque a gente já galgou um certo tempo de vida junto. Não é que a gente parou, a gente vai conseguir continuar. Mas aprendemos muita coisa. Sólido, a gente aprendeu a ser sólido. Com isso só quer dizer que o senhor não vai cair? Caio, sinto, choro, sofro, perco. Porque é ser humano. Mas uma coisa a gente aprendeu. No momento que eu passei mais, eu e Cília passamos mais necessidade, que perdemos o trabalho todo, estávamos dentro de uma casa, pagando mortgage, sem trabalho, tendo que comer, criar uma filha. Irmãos, naquela época, eu recebia mais gente na minha casa me visitando, e sempre trazia comida para a gente nos ajudar. E não era pastor, não. Eu era membro de igreja. Alguém pode dizer, mas o senhor é pastor, as pessoas já abençoaram. Não, eu não era pastor, eu era membro de igreja. E não demorou muito. O Senhor nos restituiu o trabalho, condições de vida, e a gente caminhou até hoje. Até hoje. Então, se eu um dia tivesse uma mente fútil, leve, uma mente fraca, entre ter e que ter, eu ia preferir o outro lado, porque eu tinha muito mais atrás. Eu ia preferir o outro lado, se a minha mente fosse fraca. No meu ouvido, às vezes, vem assim, poxa, não dá para você analisar o que está acontecendo, não? Não dá para analisar que quando você queria, você tinha? Tem os conflitos na minha mente. Não de mim para mim mesmo, mas é o diabo soprando. O diabo sopra no meu ouvido, sopra no ouvido de todo mundo. Ele é abusado. Quantas vezes você fala uma coisa que você não quis, e logo depois, de imediato, você sai, eu não devia ter falado isso. Por que eu falei isso? Não acontece isso com a gente. Você perdeu o controle. O que é isso? É o Espírito de Deus? Claro que não. Ele se dá lugar. Então, quando vem essas coisas na minha mente, lembrar do passado, a lembrança do estar preso no passado é uma coisa séria. Quando o passado te marcou coisas boas, porque ele te prende lá atrás. Mas a mim, eu pedi a Deus, o Senhor vai ter que arrancar. Se o Senhor arrancou coisas de mim, porque eu precisava perder para te seguir, também arranca os pensamentos, porque sou ser humano. Então o ser humano gosta de coisa boa, até na hora que quer, não é? Criança gosta. E graças a Deus, eu não sinto falta de nada. Estou te contando um exemplo meu, e eu sei que você deve ter um de vocês também. Todos nós temos. Porque a gente tem que se desfazer. Porque a gente mantém a nossa fé em Cristo Jesus. O que eu espero, não vou encontrar neste mundo. Eu posso desfrutar as melhores coisas. Eu posso comer as melhores coisas, ter as melhores coisas. Mas o que me promete, o que Deus me promete, não, olha, você compra uma passagem para umas férias, você sabe que vai ter nas férias. Às vezes você nem conhece o lugar de férias, mas você vê foto, vídeo, que tem lugar em tudo que é lugar, chega lá e fala, realmente é isso assim. Aí você fica lá 3, 4, 5, 6 dias. No sexto dia já repetiu tudo. Daqui a pouco você já está cansado do que você já viu, porque é a mesma coisa. A gente espera muito, tem pouco a receber. Mas só o que Deus nos promete, a gente não vê. O bom é isso. A gente não vê em vídeo, a gente não vê em foto, e a gente não vê nem sonho. Mas Ele diz que é bom. E essa ansiedade de estar lá é o que faz a gente manter a fé na promessa de Cristo Jesus na nossa vida. Porque quando Ele diz, dentro da nossa concepção humana, para a gente entender que as ruas que nós vamos pisar é rua de ouro e prata, que é o limite mais alto, né? Mais alto que a gente tem em termos de valor, é um dos mais altos, entre outros, mas o mais alto. A
Poxa, se isso é o pé, aonde eu vou botar o meu pé, se esse é o chão que eu vou botar, imagine as coisas mais sublimes que eu vou poder ver. Está garantido para mim e para você. Então, o dinheiro vai ficar aqui. O dinheiro não vai. As coisas boas vão ficar aqui. Então, as coisas boas daqui a gente tem que desfrutar aqui. Esse dinheiro a gente tem que gastar aqui. Ganhou, gasta, investe, mas tem que fazer. Cada um tem os seus planos. Mas aqui, mas o que não pode perder é o foco de Deus. Porque quando vocês chegarem na minha idade, quando vocês chegarem na nossa idade, e tem gente mais velha do que eu, né? Mais idade, vocês vão ver o que é a vida. Vocês vão ver que alguém já disse que os 60 anos de idade, ele dá um 360 na mente da gente. Não é um 180, é um 360. Ele roda lá embaixo e volta aonde você começou, para você entender o que é a vida. E a gente passa a entender. O ângulo muda todo. O mundo muda todo. A gente mantém a fé em Cristo Jesus e a gente vai, em nome do Senhor, chegar na frente. Não venda a tua salvação. Não venda. E não tenta comprar, que você não vai conseguir comprar, nem eu. Então, a gente já tem de graça, então tem que de graça. Espera no Senhor que Ele vai abastecer o que você precisa ser abastecido. Em nome de Jesus. Também vamos orar ao Senhor nessa noite, vamos agradecer ao Senhor, colocar nossos pedidos na mão do Senhor. Como sempre a gente faz, que é de praxe, a gente para, a gente dá a mão, a gente ora, a gente agradece a Deus, apresenta na mão do Senhor nossos pedidos.